pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Michel Vicentini, professor da Faculdade Sensopeg. Tenho formação em educação musical, artes plásticas visuais, em pedagogia. Também sou neuropsicopedagogo clínico pela Faculdade Sensopeg e tenho mestrado em educação. O papo de hoje é um papo muito legal que fala sobre a abrangência da cultura brasileira na formação e constituição da escola. Então o tema é educação e multiculturalismo. Troca de experiências, diversidade de influências etnorraciais e implementação disso na educação básica. Então, para a gente começar, eu penso numa perspectiva muito simples. Lá, o antropólogo Darcy Ribeiro falava assim: quantos Brasis cabem no meu Brasil? Quando a gente analisa o Brasil, a gente tem um costume de analisar sobre o nosso território. E isso é muito legal. Qual território eu estou, aonde eu estou, de que forma, como eu me traduzo na perspectiva de constituição do meu ser, da minha identidade. Então, quando fala assim, qual que é a sua identidade? Você tem lá seu RG, então a meu RG é tal, 32, tal, número. Mas você não é isso. Você é um pouco do seu pai, da sua mãe, do espaço onde você está. E tudo isso, numa perspectiva longeva de gerações, a gente busca as referências que constituem o meu país, que constitui quem eu sou, a minha identidade. Ora, o que isso tem de impacto na educação? Muito, porque a educação é uma somatória de pessoas. A gente entende que a perspectiva da escola é uma relação coletiva. E entender o meu território é entender quem sou perante o meu território e quem sou para o mundo. Então, esse olhar do Brasil é muito interessante. O Brasil ele foi descoberto? Alguns falam que o Brasil foi invadido, outros falam que o Brasil foi descoberto. Não cabe a esse discurso entrar nesse viés de discussão. O que cabe nesse discurso é entrar aqui em 1500, tinha gente aqui, os povos originários. Então, a gente é um pouco disso. Muito daquilo que a gente é hoje enquanto ser é originária dos povos originários, dos indígenas. Bem sabem, a gente não fala mais o índio, né? Isso virou uma relação pejorativa. O termo correto é os indígenas, porque a gente tem de uma perspectiva ampla e multicultural dentro da relação dos povos originários. Então, os indígenas ou povos originários já estavam aqui nesse período. E a Constituição Histórica também é deles. Tem a Constituição Histórica da chegada dos portugueses, tem a Constituição Histórica da chegada dos povos escravizados africanos. Isso foi muito triste para a história brasileira. Tem a chegada de outros povos europeus, por exemplo, como italianos, como alemães. E essa mistura, essa miscelânea, formou um pouco daquilo que a gente é. Infelizmente, quando a gente analisa a escola, alguns elementos ficam num segundo plano. Então, existe uma relação de hierarquização do conhecimento e hierarquização da cultura. Então, dentro do meu Brasil, eu preciso compreender que a relação da cultura brasileira, ela transcende essa hierarquização. Então, olha, isso aqui é da cultura X, da cultura Y. Nesse momento, a compreensão multicultural da educação é necessária, porque isso faz parte de legislação vigente, faz parte de uma compreensão epistemológica da educação, científica da educação, para falar quem eu sou perante a educação. Quem de fato eu sou frente a esse mundo tão cheio de coisas, cheio de pessoas, cheio de culturas. Então, como me posiciono sem esquecer a minha origem? Então, dentro do Brasil, eu tenho muitos Brasis. Eu tenho um Brasil que é muito desenvolvido, tenho um Brasil que é pouco desenvolvido na questão econômica. Eu tenho um Brasil que tem uma perspectiva cultural dos povos originários, africana, europeia. Eu tenho aquilo que a gente nasce, que é nosso de fato. Então, esse buscar a educação é encontrar, será que o currículo escolar contempla todas as diretrizes? Isso está na lei. Mas será que eu, na minha prática pedagógica, consigo introduzir, não apenas no dia dos indígenas ou na consciência negra? Não, eu não estou falando disso. Estou falando que, além disso,
São datas importantes, porque precisa ter esse marco memorial, mas além disso, buscar dentro da minha prática pedagógica ações de entendimento e de prática sobre a perspectiva da cultura dos povos originários, da cultura dos povos escravizados africanos que vieram para o Brasil, da cultura europeia, o que forma esse tal Brasil, da cultura asiática que forma esse tal Brasil pelo qual a gente vive. Dentro disso, eu trouxe uma referência, que é o nosso prelúdio aqui, nossa introdução, que é uma referência lá da educação musical. Então eu vou usar isso para a gente aplicar na educação básica. Então eu vou ler para vocês a referência nesse prelúdio. O multiculturalismo na educação musical refere-se à incorporação de uma variedade de tradições musicais, estilos e práticas pedagógicas que reflitam a diversidade cultural presente em salas de aula. O multiculturalismo na educação musical no contexto brasileiro deve ser compreendido dentro de uma perspectiva decolonial. Guardem essa palavra, é uma palavra importante para a gente pensar e traduzir nosso pensamento de escola, a relação do decolonial, reconhecendo as diversas influências étnico-raciais presentes na rica tapeçaria cultural do Brasil. Então, eu acho bonita essa rica tapeçaria cultural, né, dessa citação, porque traz para a gente o que a gente está, ao mesmo tempo, tecendo isso, né? Então, quando ele faz uma relação com música, eu gosto muito dessa análise, eu vou usar isso como exemplo, né? Porque a música traduz muito isso, né? Então, a música dos povos que moram em periferias, por exemplo, ou música dos povos das regiões brasileiras. Então, existe ali, lógico, existe gosto musical. O gosto é aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, é simples. Mas a perspectiva do respeito e da compreensão sobre aquilo que se produz naquele território é importante. Então, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo. Quando eu vou para São Paulo, é muito comum você encontrar o slam. O que é o slam? São batalhas de rima, de poesia, batalhas de rap, batalhas que são muito legais, onde os jovens se reúnem naquele espaço, naquele território e conversam com rimas, né? Conversam com rimas sobre as suas mazelas, suas dores, os seus sonhos, e é um pouco daquilo lá. Eu, Michel, posso ter uma compreensão, poxa, eu não gosto daquele manifesto cultural, mas eu tenho que entender, né? Eu particularmente gosto, mas vamos supor que eu não gosto, né? Mas vamos compreender que aquilo lá, que eu não gosto daquilo como gosto mesmo, pessoal. Mesmo assim, ele faz parte do mecanismo de um grito cultural, de um manifesto cultural, que deve ser muito respeitado, porque faz parte do território cultural brasileiro. E faz parte do território cultural brasileiro, eu preciso compreender, e eu como professor preciso respeitar, agregar, acolher e a partir desse olhar para o meu território ou para os habitantes desse território, compreender a minha prática de ensinagem, a minha prática de ensino, a minha prática pedagógica. Pensando nesse solilóquio, né, quando eu falo em solilóquio, é aquilo que eu falo para mim mesmo, né, então como se eu estivesse falando sozinho. Então, nesse momento, essa gravação é assíncrona, então é como se eu estou falando aqui para a câmera, então é como se eu estivesse falando nesse solilóquio, então eu gosto desse termo. Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer enquanto professor, para planejar qualquer ação, pensando na ênfase do multiculturalismo, é qual o território que habito. Então, eu, Michel, tenho o privilégio de trabalhar em educação pública, em educação privada e em educação não formal, né? Então, nesses três elementos, eu preciso compreender em qual território que eu estou. Eu preciso compreender qual é a plateia, né? Na neuropsicopedagogia, a gente faz a anamnese quando é clínica, ou a gente faz a sondagem acadêmica quando é institucional, mas o professor precisa, de fato, traduzir isso num diagnóstico de território. Esse diagnóstico eu posso traduzir, por exemplo, as escolas têm o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Muitas escolas não levam muito a sério esse documento, mas ele é fundamental para compreender o quê? O território. Então, o Projeto Político Pedagógico, ele já faz parte da compreensão de qual território. Então, se eu estou nesse espaço, se eu estou dando uma aula ou sou o gestor dessa escola, eu preciso compreender em qual território que eu vivo. E é engraçado que, por exemplo, em Araçariguama, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, eu sou professor há 16 anos,
porém atuo na gestão escolar. Na maior parte do tempo, desses 16, 14 eu fiquei na gestão escolar. E como gestor escolar, eu tenho o privilégio de trabalhar nas 19 escolas do município. É um município bem pequenininho. Só que a diversidade de territorialidade desse município é grandiosa. Eu tenho escolas rurais, né, afastadas, eu tenho escolas centrais, eu tenho escolas periféricas, e cada um tem personagens diferentes. Então, eu não consigo traduzir Araçariguama em apenas um território. Não. Eu tenho que pensar no bairro do Santa Ela, são bairros da cidade, né? No bairro do Mombaça, do Rio Acima, em qual território que eu estou. Então, o planejamento escolar, a minha prática, não pode esquecer da legislação vigente, mas também entender o território pelo qual eu estou, o território pelo qual eu habito, o território sonoro ou o território da educação. Um segundo ponto é pensar que existe no planejamento escolar um olhar para a identidade coletiva, porque eu preciso pensar no coletivo da minha sala, da minha escola, mas também a identidade individual, que é mais complexo, porque o coletivo é a soma dessas individualidades, né? E as relações coletivas dependem da compreensão da relação individual. Então, o professor, eu sei que isso é muito complexo, mas o professor, ele precisa entender que a sua relação de identidade na sua prática pedagógica parte do pressuposto que eu tenho que olhar para um. Existe um programa na Colômbia chamado Learning On Its Own, do Julio Fontan. Eu tive o prazer de participar, de conhecer, até palestrar nesse projeto em Bogotá. E nesse projeto, o Learning On Its Own, que é aprendendo um para um, eles não dão aulas individuais, é aula coletiva, mas o respeito pela individualidade de cada um, ela é fundamental. E esse respeito está onde? Onde se traduz esse respeito? Olhando cada singularidade. Olha, o ser humano é complexo, ele é bio, ele é psico e ele também é social. Ele se traduz nesse aspecto do ser social. Então, isso é compreender a minha identidade coletiva e individual. Pensando nisso, como ponto, como terceiro item nesse solilóquio, eu penso numa desconstrução de uma hierarquia cultural. Por que eu falo de uma desconstrução de uma hierarquia cultural? Porque na relação da cultura ou do conhecimento, existe uma hierarquia. E essa hierarquia está onde? Essa hierarquia está dentro de uma base de um racismo estrutural presente e vigente na nossa educação, na nossa sociedade, né? Não dá para negar isso mais. Existe sim um racismo muito grande, estrutural, que faz, isso também é traduzido no nosso currículo, é traduzido na nossa prática, é traduzindo em questões. Um exemplo muito claro disso é assim, Monções e Bandeirantes. Quem é professor de história sabe da importância dos monçoeiros, dos bandeirantes para a expansão econômica e geográfica, né, brasileira. Porém, durante muito tempo, enaltecemos esses bravos homens como heróis. Só que existia um ponto que deve ser pensado. Esses bravos homens heróis, eles matavam os indígenas, eles escravizavam os povos e traziam mazelas sociais para onde eles colocavam. Então, essa violência, ela foi ignorada no currículo escolar, né? E nós fomos moldados assim. Então, hoje, existe uma transparência, uma clareza para a gente compreender que existiu um progresso, mas a preço de quê? A preço de vida. Foi sangue. Então, sem entrar num viés ideológico, mas já entrando numa perspectiva, não é política partidária, mas numa ação ideológica da ciência e da ciência histórica como marcos científicos, eu tenho que olhar por os dois ângulos da história e não apenas contemplar, por exemplo, um olhar dos bravos heróis brancos, europeus, que estavam aqui subjugando indígenas, subjugando povos escravizados, africanos. E também povos escravizados indígenas. Então, nesse olhar que eu olho, que eu penso que existe uma hierarquização cultural do conhecimento curricular no Brasil. Isso tem caído durante o tempo, mas ainda faz parte de muitas práticas do senso comum e da forma geral com qual a população ainda enxerga. Então, nesse olhar, a promoção de uma equidade. Então, qual que é o senso de equidade? O
senso de equidade é de justiça. Então, eu tenho que olhar para esses povos com justiça, porque durante muito tempo não se fez nada para que houvesse de fato um olhar efetivo e afetivo para a identidade deles a respeito da minha identidade. Eu, Michel, eu sou branco, mas a minha origem tem origem africana, tem origem indígena, tem origem sim europeia, e eu me orgulho desse hibridismo cultural. Eu me orgulho disso, porque isso faz parte do meu Brasil. E eu gosto de ser brasileiro, gosto de ser da brasa. No Brasil, a referência é da brasa, do fogo. Eu gosto de ser da árvore do pau-brasil, que é do fogo. Gosto de ser da brasa, gosto de ser brasileiro. E isso faz parte da minha identidade. Porém, eu não posso negar que existe uma relação de uma hierarquia de conhecimento, uma hierarquia cultural, e eu preciso desconstruir isso. Então, um quarto ponto desse solilóquio é o combate a esse racismo estrutural, a promoção dessa equidade, da justiça e o acesso, o reconhecimento a todos os conhecimentos, seja dos povos originários, dos povos africanos, dos povos europeus, dos povos asiáticos, desse conhecimento global, mas que não haja uma hierarquização desse conhecimento, e sim uma ampliação, uma amplitude de conhecimento. Então, combater o racismo estrutural, combater de fato as violências institucionais que nós promovemos enquanto escola, faz parte de uma luta que nós, cientistas da educação, então se você é professor, você é um cientista da educação, precisamos entender, promover quais são as violências, ou entender quais são as violências pelo qual a escola promove, ou que a escola repete. Tem uma história que eu vou contar, que ela tem a ver com a minha família, com o meu avô. Eu vou contar uma história que ele trabalhava numa fábrica, e aí chegava lá um senhorzinho, e esse senhorzinho era motorista de ônibus, e ele foi aposentar, e aí ele teve que treinar um novo motorista. E durante o treinamento desse novo motorista, ele chamou o novo motorista e falou assim: olha, você tem que botar uma rotina diária, fazer aqui, ligar o ônibus, bater no pneu, olhar não sei o quê. E um dos elementos que ele falou é pegar o martelo de borracha e bater em todos os pneus do ônibus. E o motorista novo virou e falou assim para o motorista velho: tá, com qual objetivo que eu bato em todos os pneus do ônibus? O motorista velho falou assim: olha, eu não sei, eu aprendi assim e estou te repassando. Então, o motorista velho ficou durante muitos e muitos anos diariamente batendo no pneu do ônibus sem saber o que está fazendo. Né? Aqui, eles batem no pneu do ônibus para ver a calibragem do pneu. Porém, eu faço uma reflexão modular para a educação. Na educação é a mesma coisa. Às vezes a gente tem práticas que não têm o menor sentido, que são práticas que geram violência. E eu denomino como violência institucional, porque hierarquiza e de forma a colocar hierarquias de conhecimento. E isso vai gerar o quê? Gera foco de problemas na identidade cultural. Né? Eu brinco que, se a gente analisar, citando aí Paulo Freire, né? A gente analisar, por exemplo, como que eram os livros, né, nos anos 40 e 50 no Brasil. Né? Então, quando lá o corpo, o ser humano, né? Então era um homem branco, loiro, e as pessoas que eram, por exemplo, de outras relações étnicas, não se reconheciam no corpo. Então foi necessário esse olhar. Foi necessário, por exemplo, Paulo Freire ir no Nordeste e utilizar como temas geradores o vocabulário das pessoas trabalhadoras. Se na cartilha tinha lá Eva e a uva, ele foi lá e as pessoas não sabiam o que era a uva. Então foi a partir dos temas geradores dele. Então, pá, enxada, e a partir disso ele construiu a sua relação de aprendizagem, entendendo o território. Desconstrução de estereótipos, né? Essa abordagem crítica aos estereótipos que são presentes na cultura brasileira, elas desafiam, de fato, essas narrativas que promovem, que perpetuam essa desigualdade e a marginalização. Né? Eu vou dar um exemplo nos manifestos religiosos. Né? Então, no Brasil existe ainda uma relação muito dura, muito preconceituosa sobre a matriz religiosa, por exemplo, dos povos africanos.
Então, religiões de matriz africana, né, que são religiões africanas e brasileiras, ainda sofrem de fato muita discriminação, muito preconceito. Olha só, eu sou Michel, eu sou filho de pastor, eu sou protestante, né? Como professor, eu tenho essa minha crença. Como professor, eu abarco e abordo elementos de todas as matrizes, seja uma matriz dos povos islâmicos, seja uma matriz dos povos africanos, seja uma matriz dos povos cristãos, seja uma matriz dos povos judaicos. Então, assim, saber compreender que o traço religioso dentro da escola é ciência, é história, são dados. E não tem que ter uma discriminação, um estereótipo. Então, eu estou dando o exemplo da religião porque eu passei por N histórias enquanto professor, onde você tinha um trato sobre uma questão, um exemplo muito claro, o Ijexá. Ijexá é um ritmo brasileiro de origem africana, né? E quando eu falo, vamos tocar um Ijexá, né? Isso trouxe, por exemplo, nas escolas, uma dificuldade de compreensão. Daqui a pouquinho vocês vão ver eu trouxe alguns drops, né, pequenos vídeos de alguns projetos pelos quais nós trabalhamos esses elementos, né, de identidade, de relação multicultural. E um deles é sobre a arte e cultura dos povos originários, e também do samba paulista, o samba de São Paulo, que tem a ver, né, o samba de São Paulo tem uma ligação com ritmos das religiões de matriz africana. E aí, isso na questão da música, né? E aí isso trouxe para muitas pessoas uma confusão, não quero que faça isso. Só que existe um elemento que é sincretista. Por exemplo, a maioria dos cantos religiosos tradicionais e também os brasileiros atuais têm relações culturais e musicais muito próximas a isso, né? Então, vamos pensar, o Ijexá é presente em diversas músicas cristãs, só que as pessoas, por o nome Ijexá, causavam pânico. Isso faz parte do quê? De uma narrativa de descriminalização. Então, de uma forma a descriminalizar, de deixar isso de uma forma hierárquica, menor, né, a religião afro-brasileira, por exemplo. E isso não é legal. E isso acontece ainda nas escolas brasileiras, né? Estou dando um exemplo, né? Eu, como, por exemplo, cristão, protestante, sofri discriminação de uma cidade onde eu morava, né? Então, existia e existe isso, né? Então, são violências que a escola promove. E algumas violências estão dentro do currículo escolar. E elas têm que ser, ou melhor, elas não estão dentro do currículo escolar, mas nós ainda culturalmente falamos e traduzimos de forma hierárquica, né? Então, dentro disso, o segundo ponto dessa desconstrução de estereótipos é uma promoção de uma visão mais inclusiva e representativa que vai refletir a verdadeira diversidade brasileira. Então, volto na primeira fala. Quantos Brasis cabem no meu Brasil? Então, cabem muitos Brasis no meu Brasil. E eu tenho que pensar numa visão inclusiva. Quando eu falo em inclusão, eu não me refiro apenas a pessoas com deficiência. Eu falo sobre um universo de coisas. Tem as exclusões, né? Então, a exclusão religiosa, a exclusão de gênero, a exclusão financeira, social. Então, o Brasil precisa ser inclusivo no aspecto da cultura, para que o currículo escolar seja construído, abrindo espaço para a compreensão de todas as histórias, que são a grande beleza dos povos do povo brasileiro, é a riqueza e a diversidade. Então, esse enfoque intercultural, ele incentiva a troca de saber, ele incentiva as diferentes manifestações culturais brasileiras, né? E eu quero, nesse momento, mudar um pouco. Então, fiz uma fala teórica nesse começo e agora eu quero falar um pouquinho das experiências. Eu trouxe aqui 3 experiências. Uma experiência em escola pública, uma experiência em escola particular, privada, e uma experiência em educação não formal, né? A primeira é a experiência em Araçariguama. Araçariguama é uma cidade do interior de São Paulo e nós temos lá todo semestre um tema integrador. Então eu vou mostrar aqui dois temas integradores, né? Então, o que significa o tema integrador? O tema integrador é aquilo que vai gerar as práticas pedagógicas dos professores a partir desse tema, de forma interdisciplinar, transversal e, quiçá, transdisciplinar. Então, lá em Araçariguama, nós temos como prática isso há bastante tempo.
né? Eu estou lá há 16 anos, há pelo menos 12 anos a gente insere essa educação por projetos temáticos lá. Então, eu vou trazer aqui um recorte bem curtinho de minutos sobre 2 temas. O primeiro tema é o Samba Paulista, então são recortes de manifestos do Samba Paulista, onde as crianças participaram de forma brilhante, porque Araçariguama fica ao lado de Pirapora do Bom Jesus, que é considerado pelos etnomusicólogos como o berço do samba de São Paulo. Então, Araçariguama faz parte disso e ninguém sabia. Então, traduzir esse elemento do samba paulista traduziu a identidade daqueles habitantes de lá. Então, a gente fez um projeto chamado Samba Paulista, de Pirapora a Araçariguama, no Batuque. Então, todos os elementos da matriz curricular, matemática, história, geografia, ciências naturais, ciências biológicas, foram traduzidos buscando, continuaram com o currículo normal, mas buscando relações e conexões com o território a partir do samba. E um segundo foi também a arte e cultura dos povos originários, que foi maravilhoso, porque trouxe um resgate da identidade. Por exemplo, o que significa o Ibaté, que é um bairro da cidade? Mombaça. Esses são nomes indígenas, né, de origem indígena, ou a própria Araçariguama. Então, as pessoas começaram a entender o quanto de coisas que faz parte da cultura dos povos originários e que é nossa. Como exemplo, tomar banho todos os dias. Isso nós herdamos dos indígenas. Bora ver? Vim aqui para sambar. O Rio Tietê. Muito antes de vocês pisarem por aqui, eu já era verbo, eu já era mato, eu já era corpo, eu já era espaço, eu já tinha minha moradia. Eu vi os primeiros de vocês. Sim, muito antes de vocês rasgarem a mãe terra com as suas caixas de ferro, andando para lá e para cá, existiam outros de vocês. Quem convida vocês? O segundo elemento que eu vou trazer para vocês é de uma escola privada, né? Chama Colégio Aliança, fica no município de Mairinque, em São Paulo. É um colégio muito, muito legal, que tem uma abertura, eu trabalho nesse colégio há 20 anos, e tem uma abertura muito legal para educação de projetos, educação dos sentidos, né? Que traduz a vida em sentido. E nós fizemos lá um projeto no ano de 2022, chamado Raiz de Nossa Terra, sobre o Kiko e Chico. O Kiko e Chico são 2 compositores musicais de Mairinque, que infelizmente faleceram nos anos 80, e trouxeram um legado de tradução da cidade em música, né? Então, Raiz da Nossa Terra foi uma pesquisa que, desde a educação infantil até o ensino médio, os estudantes fizeram e produziram, pelas mãos deles, um espetáculo de comunidade. Então, chamando as pessoas. Então, foi feito um musical infantil, foi feito lá um sarau cultural, foi feita uma exposição de artes plásticas visuais, foi feito lá uma coletânea de histórias, escreveram livros. Então, pensando no território. Então, é raiz, é onde eu estou. Bora ver a experiência, então, no Colégio Aliança.
Mara, não para nós. Não para nós, Para quem está lá, maravilhosa e tal. Homens de aço que não são compassão a caminhar, indispensáveis ou tanto forçados em me procurar. Com a geleia não tem a traqueia pra comunicar. Monstro de terra, se houver a guerra, vamos ensinar. Bichos de ferro soltando seus berros a nos assustar. Seres brilhantes com guarda de elefantes a nos vigiar. Coisas bem vivas com pernas ativas a rodovia. A terceira experiência que eu trago para vocês, ela é de um projeto cultural aqui do estado de São Paulo, que é o maior projeto brasileiro, né, de arte e cultura, que é o projeto Guri. Eu trabalhei durante 12 anos no Guri como supervisor. E durante esses 12 anos, eu criei alguns projetos, né? E um desses projetos três desses projetos, né, falavam sobre identidade e multiculturalismo, né? O primeiro era o território paulista. Como o Guri, ele é do estado de São Paulo, então falava sobre onde eu estou no meu território. Então essa ideia de situar, de compreender quem eu sou, saber as músicas que meus avós cantavam, as músicas que falam da cidade, né? Eu lembro que o pessoal de Piracicaba, por exemplo, resgatou a umbigada, o pessoal aqui perto de Minas, ali, Espírito Santo do Pinhal, resgatou a congada, a marujada. Então foi elementos que são da identidade cultural, que são repertório e que foram esquecidos por uma hierarquização do conhecimento ou uma hierarquização de cultura. Então foi esse o primeiro. Depois foi os Sons da Nossa Terra, então o território paulista do estado, os Sons da Nossa Terra da cidade e o Cantos do Rio Paulista para celebrar a ideia dos rios, os rios que cortam a minha cidade, os rios que cortam o meu estado. Então essa foi a experiência no projeto Guri.
Existe um conceito chamado aprendizagem vicariante, né? O que é vicariante? Nós aprendemos a ser humanos a partir do contato e convivência com outros humanos. Então, a promoção de uma aprendizagem vicariante em sala de aula é importante. Então, tem uma citação que é assim, ó: a promoção de trocas de experiências na educação é essencial para criar um ambiente de aprendizado enriquecedor. Isso pode ser alcançado por meio de integração de atividades que incentive os alunos a compartilhar suas experiências pessoais, criando uma atmosfera colaborativa e inclusiva. O que significa isso? Que todos os atores da escola, merendeira, inspetor, tio da van, professor, diretor, o estudante, devem ser respeitados como atores fundamentais sobre o aspecto de uma construção coletiva. Então, o que ele traz de bagagem, o que ele traz na sua costa, deve ser muito respeitado, porque isso faz parte de quem ele é. O nome, a história, a origem. Muitas vezes eles nem sabem o nome, a história, a origem, mas relembrá-los, respeitá-los, acolhê-los faz parte de uma relação, de uma troca colaborativa e de fato inclusiva na escola, né? Então a gente traz isso e traduz isso, combatendo ali a ideia de racismo estrutural, das violências sobre a questão de gênero, das violências das questões da pobreza, né? Das violências da questão da religião. Então é combater as violências que são produzidas lá dentro mesmo da escola. Então, para a gente pensar, eu vou traduzir o seguinte: adotar uma abordagem decolonial no multiculturalismo pode, dentro do Brasil, pode fortalecer a identidade cultural, pode promover a justiça social e valorização das diversas contribuições étnico-raciais. E isso fará uma construção de uma riqueza cultural no Brasil. Valeu, pessoal! Esse foi o meu recado de hoje. Espero que vocês gostem e curtam essa fala e bora fazer um Brasil melhor através da educação.